O pregador Charles Spurgeon é autor de um pensamento provocador e profundamente verdadeiro que declara: o coração que resiste à luz caminha para a escuridão. Um exemplo impactante de alguém que caminhou para a escuridão e não demonstrou desejo de retorno para a luz foi evidenciado no julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto. Capturado anos depois da Segunda Guerra Mundial, Eichmann foi julgado em Jerusalém em 1961. Diante das provas avassaladoras de sua participação nos crimes contra os judeus, esperava-se ao menos um sinal de arrependimento. No entanto, o que se viu foi um homem frio, apático e absolutamente convicto de que estava apenas cumprindo ordens. A ausência de remorso chocou o mundo e demonstrou o quanto o coração pode se endurecer ao ponto de não reconhecer sequer a gravidade de seus próprios pecados. Esse endurecimento não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de repetidas recusas, de desprezo contínuo pela verdade, de uma consciência que vai sendo cauterizada. Essa triste realidade é exatamente o que encontramos no contexto do livro de Êxodo. Nesta seção encontramos Moisés, enviado por Deus para libertar o povo de Israel, confrontando o faraó com sinais claros de que a ordem divina não deveria ser ignorada. Mesmo diante de milagres, o rei do Egito escolhe resistir. Veja o que diz o verso 13 do capítulo 7 do livro de Êxodo. Porém o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. Esse texto está inserido na narrativa em que Moisés e Arão realizam um sinal diante do Faraó. O cajado de Arão se transforma em serpente. Mas mesmo diante dessa evidência do poder divino, o coração do rei permanece inflexível. É interessante notar que o endurecimento do coração não foi algo que aconteceu de uma vez. O texto bíblico nos mostra uma progressão. Inicialmente, Faraó endurece seu próprio coração, conforme vemos em Êxodo 7, versículo 13, 22 e capítulo 8, verso 15. Depois Deus confirma esse endurecimento, conforme está escrito em Êxodo 9, 12 e 10, verso 1. Esse é um princípio espiritual sério. Quando resistimos continuamente à voz de Deus, chega o momento em que nossa vontade é confirmada e Ele nos entrega a dureza que escolhemos. Sim, a história de Faraó é um alerta para todos nós. Cada vez que ignoramos um apelo da consciência, cada vez que dizemos não à voz de Deus, nos tornamos menos sensíveis à sua direção. Por isso, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ainda há tempo de se render, de reconhecer a verdade, de mudar de direção. Deus continua a falar, a advertir, a convidar, mas Ele não forçará a entrada em um coração que decidiu permanecer fechado. Lembre-se, o problema nunca está na luz de Deus, mas na maneira como a recebemos. Como bem declara um antigo provérbio francês, o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro.